E se eu te dissesse que a mulher deitada ao seu lado, aquela que sorri para você e te manda mensagens carinhosas, poderia ter entregado seu corpo, sua energia e sua intimidade a outro homem poucas horas antes? Eu sei que essa frase por si só já te causou uma pontada no peito. E é exatamente por isso que você precisa ouvir com atenção, porque a maioria dos homens só reconhece os sinais quando é tarde demais. Eles presumem lealdade, confiam cegamente, ignoram essas mudanças sutis, as microexpressões, a estranha distância emocional que se instala lentamente. Mas as mulheres, intencionais ou não, frequentemente se revelam por meio de comportamentos simplesmente impossíveis de fingir. Se você já teve aquela sensação incômoda de que algo está errado, é aqui que sua clareza realmente começa, porque eu vou revelar os sinais psicológicos, os sinais na linguagem corporal dela, na voz, na atenção e nos padrões que revelam quando ela esteve recentemente com outra pessoa. E depois que você aprender a vê-los, nunca mais poderá desvê-los. A primeira verdade que você precisa entender é esta: para as mulheres, a intimidade não é apenas física, é profundamente psicológica. Seja casual ou emocional, seu corpo e seu subconsciente registram, e essa energia vaza de maneiras que ela não consegue controlar totalmente. Talvez ela fique mais irritada com você de repente, ou estranhamente distante, ou até mesmo excessivamente afetuosa, de uma maneira que parece forçada, quase como se estivesse tentando encobrir um sentimento de culpa. Seu sistema nervoso está dividido entre duas realidades distintas: o homem com quem ela se compartilhou e o homem que ela tenta manter acreditando que está tudo perfeitamente bem. Você notará isso na forma como ela evita o contato visual quando você lhe faz perguntas básicas, ou na maneira como ela mexe no celular, como se fosse sua tábua de salvação. As mulheres nem sempre confessam, mas a psicologia sempre o faz. Os homens muitas vezes perdem esses momentos críticos porque não querem vê-los. A negação parece confortável, mas é a negação que a mantém fraca. Meu papel não é fazer você desconfiar de todas as mulheres, é acordá-la para a realidade, para que você pare de ser pega de surpresa. Porque todo homem que já foi traído olha para trás e percebe que os sinais estavam bem ali, brilhando como neon. Mas ele estava cego demais pela confiança ou pela luxúria para aceitá-los. Não cometa esse erro novamente. Quando terminarmos aqui, você entenderá os 8 sinais claros, os sinais ocultos, que separam a verdade da traição. Um dos sinais mais chocantes, e aquele que muitos homens não conseguem interpretar corretamente, é uma mudança repentina e completamente inexplicável no nível de afeição física dela. Uma mulher que acabou de compartilhar intimidade com outra pessoa frequentemente experimentará uma desconexão temporária de você. O corpo dela pode parecer menos responsivo quando você a abraça. Os beijos dela podem não ter a intensidade habitual, e o abraço dela pode parecer mais um gesto educado do que um desejo instintivo. Você sentirá isso, não porque esteja sendo paranoico, mas porque o sistema nervoso humano não consegue mascarar completamente onde acabou de investir sua energia. Pense nisso. A intimidade cria um brilho residual, uma inundação hormonal de ocitocina e dopamina. Se ela acabou de ter essa experiência com outro homem, o contraste quando ela está com você se torna perceptível, mesmo que ela tente fingir ser consistente. Ao mesmo tempo, algumas mulheres seguirão na direção completamente oposta. Elas se tornarão extraordinariamente afetuosas, subitamente cobrindo você de beijos, elogios, ou até mesmo iniciando intimidade de maneiras que raramente fazem. Pode parecer lisonjeiro, mas você precisa se perguntar: isso é natural ou é uma compensação exagerada motivada pela culpa? A psicologia nos mostra que a culpa frequentemente leva as pessoas a mascarar a verdade, comportando-se de maneira exagerada. É como pintar uma rachadura na parede. O dano ainda está lá, mas a superfície parece nova.
Se sua intuição sente que o afeto dela é inconsistente com seu comportamento habitual, você não está apenas imaginando. Essa é a sua intuição, alertando você de que algo está fora de sintonia. Aqui está a dura verdade. Seus instintos não estão errados. A maioria dos homens se convence de que não sabe o que sente porque tem medo do que essa verdade possa significar. Dizem a si mesmos: ela só está cansada. Ou ela só está estressada, quando, no fundo, sentem que algo sagrado mudou fundamentalmente. Estou aqui para lhe dizer que seu corpo lê microexpressões, tom e energia mais rápido do que sua mente racional consegue processar. Se você sente que a energia dela está baixa, geralmente está. Essa tensão no peito, esse desconforto quando você olha nos olhos dela, não é fraqueza, é consciência. E a consciência é a própria base do poder nos relacionamentos. Portanto, quando o afeto dela parecer estranhamente frio ou estranhamente quente, não o ignore. Preste muita atenção. Pode não ser uma prova por si só, mas é uma das primeiras rachaduras na máscara. E assim que você vir essa única rachadura, começará a notar as outras se formando com a mesma clareza. Outro sinal que afeta mais profundamente do que a maioria dos homens percebe é como o relacionamento dela com o celular muda repentinamente. Preste muita atenção aqui, porque o celular é o portal moderno de segredos, e as mulheres sabem disso. Se ela esteve recentemente com outro homem, seu apego a esse aparelho mudará de uma forma que você pode realmente sentir. Talvez ela, de repente, comece a mantê-lo virado para baixo. Carregue-o consigo para todos os cômodos, até mesmo para o banheiro, algo que nunca fazia antes. Talvez ela incline a tela para longe de você, ou seu tom mude visivelmente ao responder a uma mensagem. Esses comportamentos sutis não são meros acidentes, são mecanismos de defesa. O subconsciente dela está guardando o que ela não quer que você veja. Por outro lado, ela pode pender para o extremo oposto, deixando o celular à vista de todos, completamente desbloqueado, como se quisesse provar sua inocência. Mas aqui está o truque. A psicologia chama isso de sinal reverso. É quando alguém se esforça tanto para parecer aberto que, na verdade, revela o fato de que está escondendo algo. Ela quer que você perceba a transparência, para que pare de questioná-la completamente. É como um truque de mágica. Enquanto você olha para onde ela quer que você olhe, o ato real está acontecendo em outro lugar completamente diferente. E se você ignorar esse instinto, perderá toda a performance. Outro sinal sutil é o timing. Se ela se tornar mais protetora com suas notificações, se as mensagens de repente começarem a chegar em horários estranhos, ou se ela sair para atender uma ligação que alega não ser importante, não ignore. As mulheres são mestres em racionalizar essas mudanças. Elas dirão: eu só precisava de um espaço, ou é só minha amiga. Mas a questão não é a desculpa, é a mudança no padrão. Os seres humanos prosperam com a consistência, e quando essa consistência se rompe sem uma explicação lógica, raramente é aleatório. Os homens costumam minimizar esses detalhes porque temem parecer inseguros. Mas deixe-me ser brutalmente honesto com você. Ignorar sinais de alerta não te torna seguro, te deixa cego. Confiança não é fingir que está tudo bem. Confiança é confiar na sua percepção o suficiente para encarar a realidade de frente. Se o comportamento dela perto do celular de repente parece uma performance, você não é louco por notar. Não se trata de paranoia. Trata-se de reconhecimento de padrões. As mulheres revelam seu mundo interior por meio do que protegem e do que subitamente expõem. E se o comportamento dela ao telefone não condiz com o da mulher que você conhecia antes, entenda que não é apenas uma falha. É uma janela para algo que ela não quer admitir. Um dos sinais mais reveladores não está no telefone, nos beijos ou mesmo na linguagem corporal. Está na maneira como ela se comunica com você quando acha que você não está prestando atenção. Mulheres que se entregaram recentemente a outro homem frequentemente mudam o tom de voz, o ritmo da conversa
e a profundidade das palavras. Você notará que ela pode se tornar anormalmente curta com você, com suas respostas reduzidas ao mínimo, como se sua energia emocional já tivesse sido gasta em outro lugar. Ou, o oposto, ela pode se tornar excessivamente falante, tentando preencher o silêncio com barulho, porque o silêncio é onde a culpa se torna verdadeiramente ensurdecedora. Qualquer extremo é antinatural. A verdadeira pista está em como ela se sente diferente em comparação com o seu eu normal. Observe as hesitações sutis na voz dela quando ela fala sobre o seu dia. As pausas, o leve tremor quando você faz perguntas diretas. A psicologia chama isso de microhesitações. Pequenos atrasos que revelam que o cérebro está filtrando ativamente a verdade. Uma mulher que não tem nada a esconder fala em um fluxo natural. Sua mente não precisa editar a realidade. Mas uma mulher que carrega segredos edita constantemente, mesmo que não perceba que está fazendo isso. Você perceberá isso na maneira como ela se repete, explica coisas simples demais ou se esforça demais para convencê-lo de algo que deveria ser evidente. Isso não é clareza. É o subconsciente dela vazando. Outro ponto crítico é como ela usa seu nome. Quando uma mulher está profundamente conectada a você, ela o usa com naturalidade e carinho. Quando ela está à deriva, o uso do seu nome pode diminuir visivelmente, sendo substituído por termos genéricos, ou ela pode, de repente, usar apelidos exageradamente apenas para mantê-lo emocionalmente apaziguado. Isso não é aleatório. A linguagem é um espelho da intimidade. Uma mudança na forma como ela te chama é uma mudança na forma como ela se sente em relação a você. Os homens frequentemente ignoram essas mudanças porque pensam que são coisas pequenas. Mas relacionamentos são construídos sobre pequenas coisas. As grandes traições nunca acontecem isoladamente. Elas são sempre precedidas por dezenas de pequenas fraturas no tom, nas palavras, nos silêncios. Um homem sábio não espera por provas escritas em pedra. Ele aprende a ouvir as rachaduras se formando em sua voz, o peso por trás de suas pausas, a inconsistência em seu fluxo. Porque quando você aprende a ouvir, não apenas o que ela diz, mas como ela diz, você reconhecerá quando a alma dela não estiver mais totalmente com você. Observe os olhos dela. Os olhos são por onde a verdade escapa. Não importa o cuidado com que os lábios se movam. Quando uma mulher esteve recentemente com outro homem, o olhar dela em sua direção muda de maneiras que a maioria dos homens ignora completamente. Talvez ela evite sustentar seu olhar por muito tempo, como se tivesse medo de que você veja algo que ela não quer revelar. Talvez ela olhe para você, mas pisque com mais frequência, seu sistema nervoso revelando a culpa que ela tenta esconder. Ou, estranhamente, ela pode manter contato visual por mais tempo do que o normal. Tempo demais, porque ela está compensando, tentando provar sua inocência te prendendo. De qualquer forma, parece estranho porque a autenticidade nos olhos não pode ser fingida. Outro sinal poderoso é a faísca, ou a falta dela. Se você já compartilhou intimidade antes, sabe como é quando ela olha para você com desejo, ternura ou admiração genuína. Agora, compare com o momento em que o olhar dela parece mais opaco, distraído, ou como se ela estivesse olhando através de você, em vez de para dentro de você. Essa mudança não é aleatória. Psicologicamente, quando alguém acaba de lançar aquele olhar íntimo para outra pessoa, isso deixa uma marca, e essa marca é visível na quantidade de luz, calor ou foco que essa pessoa consegue lhe oferecer depois. Você também pode notar microexpressões, pequenos lampejos de emoção que desaparecem quase instantaneamente. Um sorriso irônico, um olhar rápido ou um lampejo de desconforto ao fazer uma pergunta simples. Essas expressões ignoram o controle consciente, revelando a verdade mais rápido do que as palavras jamais conseguiriam. A maioria dos homens as ignora, mas aqueles que se treinam para perceber nunca mais serão enganados. Aqui está outra verdade sutil. Mulheres que escondem a intimidade em outro lugar
Frequentemente evitam o contato visual em momentos que deveriam ser completamente naturais. Por exemplo, quando você a elogia, ela encontra seus olhos com gratidão ou desvia o olhar como se não pudesse aceitar totalmente. Quando você tenta compartilhar proximidade, ela deixa seus olhos se fixarem em você, ou ela rompe a conexão rapidamente. Os olhos são janelas para a congruência. Se as palavras dela dizem uma coisa, mas o olhar dela diz outra, sempre confie no olhar. Entenda isso. Você não precisa acusá-la ou ficar paranoico. A questão não é interrogar, mas despertar. Ao notar os olhos dela se comportando de maneiras que não condizem com seus padrões passados, você descobriu um dos indicadores mais primitivos de intimidade dividida. Porque o corpo pode mentir, a boca pode mentir, mas os olhos sempre denunciam a alma. Agora, preste atenção às rotinas dela. Porque quando uma mulher se entrega a outro homem, seus padrões quase sempre atraem. Os seres humanos são criaturas de hábitos, e as mulheres, especialmente, prosperam com a consistência emocional. Quando essas rotinas mudam repentinamente sem um motivo claro, raramente é acidental. Talvez ela costumava ligar para você depois do trabalho todas as noites, e agora essas ligações chegam muito mais tarde ou nem chegam. Talvez suas manhãs de repente comecem mais cedo, suas noites terminem mais tarde, ou seus fins de semana sejam misteriosamente ocupados. O que importa não é a desculpa que ela dá. O que importa é que seu ritmo com você foi interrompido. Aqui está o princípio psicológico. Quando alguém está investindo energia em uma nova fonte de estímulo, seus antigos padrões naturalmente enfraquecem. Ela pode ainda estar fisicamente presente com você, mas seu tempo e investimento emocional começam a vazar para outro lugar. Mesmo que ela não admita, seu subconsciente exporá a verdade por meio desses hábitos alterados. E os homens que estão atentos a isso não vivem mais em negação. Outro detalhe: preste atenção em como ela se prepara. Ela de repente se veste com mais intenção. Usa maquiagem de maneiras que nunca fazia antes ou se torna excessivamente protetora de sua aparência quando sai sozinha. Isso não é aleatório. Quando uma mulher foi recentemente desejada por outra pessoa, sua relação com seu próprio corpo muda. Ela se torna mais consciente de como se apresenta, não necessariamente para você, mas porque está repetindo a atenção de outro homem ou antecipando mais dela. Você notará isso no tempo extra gasto em frente ao espelho, no cheiro dela, na forma como ela guarda suas roupas e pertences com mais cuidado do que o normal. Os homens frequentemente ignoram essas mudanças, atribuindo-as a ela está apenas mudando. Mas a mudança sempre tem uma causa. Pergunte a si mesmo: essa mudança veio naturalmente ou apareceu abruptamente? Ela se alinhou a um novo emprego, um novo estilo de vida, um novo estresse, ou parece que surgiu do nada? Interrupções repentinas e inexplicáveis são onde a verdade se esconde. Entenda algo vital. A traição não se anuncia com trombetas, ela se esgueira silenciosamente pelos detalhes. Uma chamada perdida aqui, uma noite mal dormida ali, uma hora extra se preparando para tarefas simples. Nenhuma dessas coisas por si só é prova. Mas quando formam um padrão, a história se revela. E se você for corajoso o suficiente para perceber, reconhecerá que essas pequenas fraturas na rotina dela são ecos de outra presença em sua vida. Um dos sinais mais poderosos e dolorosos é o isolamento emocional. Quando uma mulher se entrega recentemente a outro homem, sua conexão emocional com você se torna inconsistente, fragmentada e estranhamente vazia. Você notará isso nos pequenos momentos em que você compartilha algo pessoal e ela responde com menos entusiasmo do que antes. Quando ela não ri mais com tanta facilidade de suas piadas, ou quando seu calor humano parece estar sendo racionado em vez de dado livremente. Nem sempre é óbvio no início. É sutil. Como a luz diminuindo em um quarto em que você viveu por tanto tempo, você não percebe o quão escuro ele ficou. Psicologicamente,
Isso acontece porque a intimidade não é apenas física. É uma troca de energia emocional. Quando essa troca ocorre com outra pessoa, o vínculo com você se enfraquece. Ela pode não ter essa intenção. Ela pode até lutar contra isso. Mas seu subconsciente não consegue se dividir claramente entre dois homens. Algo sempre muda. Você sentirá isso na maneira como ela o escuta, ou melhor, na maneira como ela não o escuta. Os olhos dela se perdem mais, suas respostas parecem ensaiadas e seu envolvimento emocional nas conversas diminui. Outro sinal poderoso: discussões. Mulheres que carregam culpa frequentemente provocam brigas desnecessárias. Por quê? Porque isso cria distância e justifica a traição interior. Se ela se convence de que você é irritante ou está sempre começando alguma coisa, isso silencia temporariamente a voz em sua cabeça, que sussurra. É ela quem está rompendo o vínculo. É por isso que você pode notar irritabilidade aleatória, temperamentos explosivos ou frieza emocional sem motivo aparente. Não se trata dos pratos ou das mensagens que você não respondeu. Trata-se do peso que ela carrega dentro de si e da necessidade de te afastar para não ter que enfrentar isso. Aqui está o que a maioria dos homens não entende: retraimento emocional. Nem sempre é sobre raiva ou distância. Às vezes, ele se manifesta como uma falsa harmonia. Ela pode concordar com você com muita facilidade, evitar conflitos completamente ou parecer excessivamente tranquila em relação a coisas com as quais costumava se importar. Isso não é paz. Isso é desapego. É o coração dela se apagando silenciosamente. A tragédia é que a maioria dos homens sente essa mudança, mas a explica. Eles culpam o estresse, o trabalho ou as oscilações de humor, quando, no fundo, sabem que a conexão não é mais a mesma. Não ignore isso. O isolamento emocional de uma mulher não é apenas mau humor, é um sinal. É o silêncio antes da tempestade. E se você não encarar isso, acordará um dia percebendo que ela o deixou emocionalmente muito antes de fisicamente. O último sinal é algo que a maioria dos homens ignora, porque não está no que ela faz, mas no que ela não precisa mais de você. Uma mulher que esteve recentemente com outro homem começa a se distanciar da validação, atenção e intimidade que antes buscava em você. Talvez ela não anseie mais por seus elogios. Não se ilumine quando você nota sua roupa nova. Não se incline para você quando a toca. Não é que ela de repente não se importe. É que o tanque emocional dela foi preenchido em outro lugar. E você não é mais a fonte primária. Essa mudança é brutal de testemunhar. Mas é inegável quando você a sente. Você pode notar que ela não compartilha o seu dia como costumava fazer. As pequenas histórias, os detalhes aleatórios, os momentos, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Eles desaparecem. Por quê? Porque essas conversas provavelmente estão sendo compartilhadas com outra pessoa. A intimidade se constrói em mundos compartilhados. Quando ela abre o mundo dela para outro homem, ela tem menos a lidar. Nem sempre é malicioso. Muitas vezes é subconsciente, mas ainda assim, te deixa no frio enquanto outro homem se aquece no espaço que um dia lhe pertenceu. Até a linguagem corporal dela conta as histórias. Os pequenos toques que ela costumava iniciar, os empurrões brincalhões, as maneiras instintivas com que ela pegava sua mão, tudo isso começa a desaparecer. Ela pode ainda fazer as coisas mecanicamente, mas algo vital está faltando. O desejo não pode ser fingido. A conexão não pode ser ensaiada. E depois de ter experimentado a coisa real com ela, você sentirá quando ela se for. Aqui está a verdade. Nenhum homem quer encarar esses sinais. Mas os homens mais fortes não são aqueles que evitam a realidade. Eles são aqueles que têm a coragem de vê-la, mesmo quando dói. Porque a consciência lhe dá uma escolha. Você não pode mais ser pego de surpresa. Você não precisa mais viver em negação. Você pode se posicionar na verdade e decidir por si mesmo o que realmente merece. Então, deixe-me perguntar algo pessoal.
Você já ignorou esses sinais e depois percebeu que seu instinto estava certo o tempo todo? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois sua história pode despertar outro homem que precisa desesperadamente dessa verdade. E se este vídeo lhe trouxe clareza, não guarde isso só para você. Curta, inscreva-se e compartilhe com um amigo que precisa ouvir.